Uma igreja pode conhecer a verdade, celebrar a graça e ainda assim aprender a conviver com aquilo que Deus chama de pecado. Foi essa a dolorosa contradição que Paulo encontrou em Corinto. E o que mais o perturbou não foi apenas o erro de uma pessoa, o erro isolado de um ser humano, não, mas foi o silêncio de toda uma comunidade. O caso já era conhecido. Um homem da igreja mantinha relação com sua madrasta. Era uma situação tão grave, mas tão grave, que, segundo Paulo, nem mesmo a sociedade pagã ao redor costumava tolerá-la. Mas em vez de lamentar o ocorrido e buscar a restauração daquele homem, os coríntios pareciam orgulhosos de sua postura. A Bíblia não explica por que agiam assim. Talvez confundissem tolerância com amor. Talvez imaginassem que a liberdade oferecida pelo Evangelho permitia qualquer comportamento. Não há como afirmar. Mas Paulo percebeu o perigo, que é quando o pecado deixa de causar tristeza e começa a parecer normal. Por isso ele advertiu que um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso está em 1 Coríntios 5, verso 6. O pecado tolerado não permanece isolado, ele leveda toda a massa. Ele modifica lentamente a consciência da comunidade, enfraquece seus valores e altera sua compreensão de Deus. A orientação de Paulo foi firme no sentido de que aquele homem deveria ser afastado da comunhão. A expressão de que aquele homem deveria ser entregue a Satanás pode soar forte aos nossos ouvidos hoje, dura. Contudo, não se tratava de uma licença para a violência, nem de uma sentença de ódio contra aquele pecador. O que acontece é que, fora da proteção espiritual da comunidade, aquele homem sentiria as consequências de suas escolhas. E o objetivo declarado por Paulo era que, finalmente, seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. A disciplina cristã, portanto, não deveria ser vingança. Sua finalidade é despertar, restaurar e também corrigir. Uma igreja não demonstra amor fingindo que o pecado não existe. Também não representa Cristo quando humilha publicamente o homem que caiu, o pecador. A verdade sem misericórdia fere. Já a misericórdia sem verdade abandona a pessoa no caminho que a destrói. Depois de tratar desse escândalo, Paulo aborda ainda disputas entre irmãos e imoralidade sexual. Os assuntos parecem diferentes, mas estão ligados pela mesma pergunta. A vida dos cristãos confirma aquilo que eles dizem crer? É nesse contexto que Paulo declara: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? E acrescenta: vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso está em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Nosso corpo não é um objeto sem valor. Nem a liberdade cristã é permissão para fazer qualquer coisa. Pertencemos a Cristo. Por isso, Paulo não aconselha que negociemos com a imoralidade. Ele ordena: fujam, fujam. Essa palavra lembra José deixando sua roupa para trás e escapando da casa de Potifar. Há tentações que não vencemos discutindo com elas, mas criando distância. Antes de apontarmos para os pecados da igreja, dos outros, precisamos olhar para o que estamos silenciosamente tolerando dentro de nós. Cristo não revela o pecado para nos destruir, mas para nos libertar. Nele podemos ser lavados, santificados e justificados. Lembre-se, a graça que acolhe
é a mesma que transforma. Que Deus te abençoe. Espero que este vídeo, que esta reflexão te traga paz, te traga discernimento e sabedoria. E que, como eu disse, que Deus te abençoe, você e a sua família. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!